Crossover de canais. Super Trip tem a honra de trazer Marcela Murari do Zoom Podcast. para nós falarmos de filmes clássicos. É isso aí, Tribal, não perca! Salve tribais de todo o planeta, de todos os universos, tudo bem? Clássico é único, clássico é inigualável, clássico é especial. E para falar de filmes clássicos, o Super Tribo trouxe aqui alguém que sabe tudo, sabe muito de filmes clássicos. Então o Super Tribo tem a honra de receber Marcela Murari. Oi! Tudo bem, Marcela? Tudo bem? Tudo bem? Que honra! A honra é toda minha. A Marcela Tribal é editora, criadora do Zoom Podcast, um podcast espetacular que o Tribal tem que conhecer, tá? Ele fala de variedades, de filmes, de cultura em geral. Então, Tribal, acompanhe aí no link no canal e acesse ali o Zoom Podcast para você conhecer, ok? Então, vou começar aqui, Marcela, conversando com você, que é um bate-papo, né, Tribal? O que faz, na sua opinião, o filme ser um clássico? Eu acho, primeiro, né, te agradecer pela honra de estar aqui, gente, porque, não é todo dia que eu estou aqui do outro lado, né, na outra dimensão, mas peraí, há ressalvas da outra dimensão também. Mas é muito legal, acompanho o canal, sensacional, adorei que você foi no Zoom, muito obrigada também. Adorei também, maravilhoso. E é muito bom estar aqui para falar de uma coisa que eu nem gosto muito, sabe, que é cinema, sabe, só um pouquinho. De que eu acho que é um clássico? É aquele filme que você olha e você não tira ele da sua cabeça, não importa o tempo que passa. É um filme que te marca de alguma forma, que te move de alguma forma. Mas eu não sou daquela galera que acha que tudo é um clássico, que nossa, os filmes de 2010 pra cá são clássicos. Não, calma, tem um motivo para alguns serem clássicos. Alguma coisa assim que não tinha sido feita antes, ou algumas décadas em específico de Hollywood, principalmente, né, que a gente pensa no filme predominantemente de Hollywood, tudo que foi feito. Então eu tenho aquelas coisas preferidas, mas pra mim o clássico, na minha cabeça, é aquele que me marca de alguma forma. Eu tendo a gostar mais de filmes antigos, então pra mim os filmes até anos 90 ali ainda são clássicos. Quais seriam, então, as décadas para você que são, assim, a era de ouro de Hollywood? Então, você gosta de filmes antigos, quais seriam? 30 e 40. 30 e 40. Tudo aconteceu nas décadas de 1930 e 1940, porque assim, os grandes filmes, né, os musicais, os filmes épicos, né, eles aconteceram nesse período em que não tinha tanta tecnologia como tem hoje, e a qualidade é uma coisa assim, impecável, são filmes que até hoje, se você assiste, você ainda acha alguma coisa de diferente neles. Sim. É muito assim, eu posso, sei lá, assistir Cidadão Kane, já vou falar de um Sim, que é o meu filme preferido da história, Maravilhoso. por vários contextos, por ser jornalista, enfim. Ele, sempre que eu assisto, eu já assisti várias vezes, é um filme que eu olho, eu sempre encontro algum elemento diferente. E eu fico pensando, um cara conseguiu fazer um filme desse naquela época, com tão pouco recurso em questão de câmera, né, tecnologia, áudio e tudo mais. Genial. Filmes musicais, a mesma coisa. Aquele tanto de gente fazendo coreografia, cantando, se mexendo. Como que alguém consegue captar Fred Astaire e Ginger Rogers dançando? Você sabe que eu tenho, assim, um problema com musical, Você tem né? problema com musical? Eu sei, eu entendo, porque eu também, apesar de gostar de musical, eu também tenho um tenho. Qual que é o seu? O problema é assim, eu não consigo entender uma história que a gente tá interagindo, não, vamos parar pra dançar. Do nada, Vamos né? parar pra cantar. Nossa, eu não consigo. É surreal pra mim. Tipo Quando assim, começa a tô tomando cantar pra chuva, mim, vou cantar que eu estou cantando É. na chuva, assim. mais ou menos isso, eu não Mas tem um consigo. contexto, a felicidade do cara, que aconteceu alguma coisa boa. Porque assim, na minha cabeça eu tô sempre cantando, né? Ainda bem que eu não canto pra fora, para as pessoas não serem obrigadas a ouvirem minha voz. Você canta no mas, carro? o tempo Eu todo. também. Não, o meu Spotify eu tô meses e meses batendo recorde de minutos ouvidos. E assim, eu canto no carro, eu canto sozinha. Na minha cabeça tem alguma música aqui tocando agora, neste momento. Então, acho que como a música faz parte de tudo, apesar de alguns musicais serem bem aleatórios, tipo, do nada, estou sim. triste, vou cantar. Sim. A nossa cabeça tem música o tempo todo. Eu acho que isso chama muita atenção. E assim, clássico, geralmente a gente fala de musical, né? Porque foi um recurso muito usado depois de um tempo que o cinema foi mudo, E que a veio época Chaplin também, e né? tudo. A depressão, né? Os musicais serviam pra trazer alegria, porque década de 30, né? A década da Grande Depressão, né? Para extravasar um pouco nessa questão do sentimento que as pessoas deixaram guardado, né? Eu acho que como a gente não tinha o recurso do áudio a princípio no cinema, então a parte do musical veio para trazer até demais isso. Então, já que você gosta tanto de musicais, assim, né? Um gênero que eu já disse. Vamos lá. Quais são os musicais que você acha, assim, fantásticos, clássicos, que você recomendaria pro Tribal pra assistir aqui? Tá. O primeiro que eu vou falar, porque foi o mais recente que eu assisti, que foi sábado,
É o Mágico de Oz, né, gente? Que assim, é um filme que maravilhoso. toda pessoa tinha que Vocês assistir. consideram um musical, assim, na Total. acepção clássica da palavra? Total, ele é totalmente um Eu musical. acho maravilhoso. E ele é um desses filmes que, na minha cabeça, ele tá tocando música o tempo todo, mesmo quando eles não estão cantando. Por quê? O Mágico de Oz, eu citei ele, porque no Sesc, mais recentemente, teve um Pink Floyd Experience, vamos falar assim. É uma banda cover de Pink Floyd. Então eles trazem as músicas do The Dark Side of the Moon, que já falaram várias vezes que ele foi inspirado em O Mágico de Oz. E O Mágico de Oz assim, é um filme que ele inspirou várias coisas. Ele inspirou livros, ele inspirou filmes, depois séries, discos, animações. Então, assim, ele é uma coisa que move muito e que é um desses filmes que eu falo que, tipo assim, a cada nova vez que eu assisto, eu vejo novas coisas nele. E aí, assim, eu acho que com essa experiência de ouvir uma banda cover de Pink Floyd tocando Dark Side of the Moon, com o filme sendo passado num telão gigante do Sesc, trouxe uma experiência melhor ainda, sabe? De pensar na história do filme. Porque assim, ele traz lições que a gente tem que parar pra pensar que elas fazem todo sentido. Pode parecer bobo, por exemplo, na hora que a Dorothy chega no final, ela olha pro Toto, que é uma gracinha, que eu amo cachorro. Então assim, eu fico pensando, ai meu Deus, eu tenho um Toto desse. Ela chega e fala, Toto, não há lugar como a nossa casa, como o nosso lar. É muito isso. Ou então, quando traz cada um dos personagens, o leão que busca coragem, o homem de lata que busca o coração, o espantalho que busca o cérebro, que aí tem aquele diálogo sensacional, que eu acho incrível, que, gente, se aplica muito nos dias de hoje, da Dora te perguntando, mas como que você fala se você não tem o cérebro? Aí ele falou, mas tem muita gente que fala e que não tem o cérebro, né? Ela, faz sentido. Então, assim, tudo do Mágico de Oz faz sentido. A vida dela tava ali em sépia. Na hora que ela chega em Oz, tá tudo colorido. Um recurso que pra época também foi espetacular. Maravilhoso, né? Então, assim, o Mágico de Oz é um que eu falaria. Um recente, que as pessoas, que pra mim foi a maior injustiça do Oscar, La La Land. Que eu amo La La Land. Que faz homenagens... O que você acha? Foi, assim, eu concordo que Moonlight benecia. Não. Mas, gente, La La Land quebrou o... Como posso falar? Quebrou o universo, assim, de falar, nossa, um musical ia ganhar um Oscar. Hoje em dia é mais raro, é mais difícil, raro, igual né? O Artista quando ganhou, por exemplo. O Artista é um filme mudo, que veio, revolucionou também, que eu sou apaixonada, porque retratou sobre isso e fala sobre um artista que era do cinema mudo. Igual e o que Crepúsculo veio... dos Deuses, né? tipo assim, é uma coisa que quebra, sabe, total. E La La Land pra mim foi isso, porque ele fez homenagens a vários filmes que marcaram a época, que fizeram história no cinema. Com Tem um aquele casal fecho... carismático, né? Casal carismático, Emma várias Stone e vezes, Ryan né? Gosling. E totalmente diferentes um do outro, mas eles se completavam muito. E o final dele, que é aquela coisa totalmente inesperada, que as pessoas pensam, é o final feliz de um casal que vai ficar junto. Não dando spoiler, mas assim, já dando spoiler. Já né? foi. Já foi. Mas assim, eu acho que o contexto dele, sabe, também é um filme que marca demais. Musical. Uma música, né? Somewhere Over the Rainbow. Essa música é linda, né? Essa música, certa vez eu fui em um lugar fazer um trabalho voluntário e as crianças receberam a gente com essa música. Eu me emocionei na hora, sabe? Porque assim, a música, ela é tocante de fato. O Mágico de Oz eu assisti quando eu tinha 12 anos. E depois eu revi ele várias vezes também. Eu acho que ele é um filme assim, apesar é que a gente consegue ver o filme e ter essa noção de que foi feito naquela época, essas coisas, e apreciar do mesmo jeito, né? Algumas pessoas talvez não. Olha o filme, ele tá datado, tá, mas eles não conseguem entender o contexto. E realmente eu acho que ele sempre vai estar entre os maiores clássicos. Mas, por exemplo, a pessoa fala, eu não gosto de filme antigo, não quero assistir o Mágico de Oz ou Judy Garland, eu quero chorar. Porque assim, eu já sou chata, eu já sou aquela pessoa que eu falo, como é que vocês falam? Opiniões contundentes, né? A minha opinião contundente é a seguinte, eu não assisto nada fora do Mágico de Oz original, porque tudo que eu fui assistir depois, eu detestei tudo. Então, Wicked, por exemplo, eu não assisti, porque primeiro, pra mim, a Ariana Grande de bruxa boa vai me desculpar. Não, a Ariana Grande é cantora, enfim. É igual você vai ficar querendo enfiar a Lady Gaga como atriz pra gente, para com isso. Não, ela é cantora, eu não gosto, mas ela é cantora. Você não gostou da atuação dela? Nasce uma Estrela. Só, né? Mas assim, porque ela tá interpretando ela mesma, obrigada, sim. Tipo, ela tá interpretando uma cantora. Valeu, fera, igual a Barbara Streisand no primeiro filme. E do Coringa. Aliás, no segundo, né? A gente vai mesmo falar de Coringa. Você jura mesmo que a gente vai falar de Coringa? Não são os piores filmes, né? São clássicos, desculpa, alguns Tribal. Porque aí a gente vai ter que conversar sobre o Esquadrão Suicida, o primeiro, então não vai dar muito certo, sabe? Mas assim,
eu gosto muito do Mágico de Oz, o original. Eu tenho muito disso. É igual quando a gente fala de reboot e nananã, essa coisa de ficar falando, vou fazer um remake. Não façam isso com o Mágico de Oz. E tem outro também, que eu já vou mandar outro clássico. Vai Que a mandar, pessoa só vai, né? Ela é emocionada, né? vontade. Começa a falar, ela emociona. Um que eu não aceito que façam nada com ele, que ele é meu bebezinho, meu cristalzinho, aí o vento levou. Se alguém inventar, vou fazer um remake, vou fazer uma petição, não faz isso. Eu tenho esse apego com Casablanca. Eu acho que eles não devem fazer. Mas agora, por que Tem não? mais, além de Humphrey Bogart, pra falar daquele Sim, jeito? Não tem. não tem. Mas, ó, por que você acha que você não deve fazer um remake de O Vento Levou? Porque é uma falta de... Coloca. Primeiro que é uma falta de respeito Não, com Clark Gable. Sim, mas assim, coloque os pontos. Tá. Você acha? Que eu Gente, concordo, aliás, eu tô concordando. Mas... Primeiro, E o Vento Levou, o contexto que ele foi criado, o ano que ele foi criado, a história que ele conta, serviu para aquela época. Todo o contexto que ele traz. Aquela questão dos escravos, a forma como eles eram tratados, inclusive nas filmagens também. E a gente, sempre bom lembrar que a mulher que ganhou de melhor atriz coadjuvante no ano seguinte, o Oscar, não pôde receber o prêmio. Sim. Que foi a atriz que faz a empregada da Vivian Leigh no filme, da Scarlett O'Hara. Que, aliás, pra mim, é uma das personagens, assim, a primeira anti-heroína da história do cinema. Muito legal. Porque a Scarlett, ela faz as coisas dela, ela mesma se ferra. Aí depois ela tenta consertar o negócio, ela não consegue. Ela é meio vilã, assim, algumas coisas. Pensa, nossa, o que eu posso fazer particular pra eu ter vantagem nisso aqui? E aí ela tenta reverter. E quando ela percebe que ela gostava realmente do Rhett, ela fala, me ferrei. Aí ele fala o quê? Essa clássica frase que eu estou aqui na camiseta, que é Frankly, my dear, I don't give a damn. Que é francamente, minha querida, eu não dou a mínima. Eu vou fazer uma dessa também, vou fazer uma. Eu queria usar essa blusa todos os dias da minha vida, né? Mas não é possível. Mas assim, é um filme que... Eu falei pra você no dia que você foi no Zoom, falei, é um filme que eu acho que deveria ter sido uma série. Se fosse hoje em dia, seria uma série. Sim. Só que não se encaixa por conta dos atores. Porque eu acho que ninguém vai conseguir fazer com a maestria que eles fizeram. Eles seriam muito criticados. Sim. E não cabe no contexto atual. Então acho que é aquela memória, sabe, de O Vento Levou, nossa, aquele filme que vai ficar na... Só 1939, sabe? Nesse ponto concordo com você, porque se fala em Rhett Butler, não daria certo nenhum outro ator. Quem poderia ser parecido com o Clark Gable? Nenhum outro. Nem o Harry Cavill, que a gente ama o Harry Cavill, poderia fazer. Nem meu amigo, né? Nem seu amigo. Nem se o Zack Snyder dirigisse, né? Gente, eu tô brincando. Aí você quer que o Super Tribo fique sem apresentador, porque se o Zack Snyder for dirigir qualquer coisa... Não, mas eu te ajudo a agredir nesse caso. Agora o cancelamento em dupla, né? Não, mas da Scarlett, você tem razão numa coisa. Outro dia eu tava revendo ele. Volta e meia lá, então eu sou o Steve que levou. Ela demora cair em si. Sim. Né? Ela demora, tanto que é quase no final do filme que ela cai em si. Então você acompanha, e o Hatch, todo momento, ele fica esperando ela assim, ele fica lá, uma hora ela vai ser minha. Ele não dá tem todas pressa, as oportunidades. Exatamente. O que não é comum nos romances de hoje, né? Isso acontecer. Não, primeiro não, tchau, obrigado. Então... Os homens princesos de hoje em dia, no primeiro, não, paga a conta. Scarlett, me dá o seu pedaço de terra. Tipo, não ia lutar por ela, né? Não sabe lidar com frustrações. Mas eu acho que tem uma característica nela que tá presente no começo do filme e vai até o final. Que mostra que, assim, pelo menos na minha cabeça, eles ficaram juntos, apesar dele falar que ele não dava a mínima, porque ela lutou pra poder reconquistar o Rhett, na minha cabeça. Você acha que depois ela vai atrás no final? Ela vai, quando porque ela fala? Ela é uma mulher que desde o começo, ela mostrou que ela sempre lutou pelo que ela queria. Ela nunca abaixou a cabeça. Então, assim, ela faz aquele juramento, ela bate no peito com a terra, falando que ela vai fazer Tara de novo, aquele pôr do sol maravilhoso. Então, assim, desde o começo ela falou, não, eu quero conquistar aquele cara lá. O Ashley. Isso, o Ashley. Ela fala que ela vai conquistar o Ashley e tudo mais. Então ela é muito obstinada em tudo que ela faz. Então, na minha cabeça, ela ainda reconquistou. E tem um livro que escreveram depois, né, que chama Scarlett. Que fizeram até uma série. Que é o Timothy Dalton, então, que faz o Rhett Butler. Que eu acho ele um senhor ator, mas não... Deixa ele quietinho com outras coisas, sabe? Eu pra adoro que vai Timothy mexer? Dalton, não mas precisa. não tem... Mas assim, na minha cabeça eles ficam juntos. Então, mas na minha cabeça, assim, no meu cenário, Vivian Leigh e Clark Gable, eles ficaram juntos ali, entendeu? Não o Timothy, que aí não tem condição. Tribal já percebeu que a Marcela gosta de finais felizes. Depende. La La Land, por exemplo, é um final que na minha cabeça ele não é feliz, mas eu gostei de como encerrou, porque tipo, mostrou que eles precisavam um ajudar o outro, eles cresceram juntos
e depois seguiram caminhos diferentes, caminhos opostos, e tá tudo Meio bem. agridoce. Agora se eu quiser só final feliz, eu assisto dorama. Tem uns doramas que não deixam a gente ter só final feliz, né? Tem uns que a gente chora, desidrata, não recompõe, mas... E na mesma linha, porque você pegou, assim, 2 filmes que são questionáveis como clássicos, né? O Mágico de Oz e O Vento Levou. Quais outros desses antigos, eu não gosto muito do termo antigo, mas só para o Tribal se situar, Cult. que você colocaria assim, ó, Tribal, você não pode ficar sem assistir. Nossa, tem vários, mas assim, eu vou trazer um fora dessa linha de década de 30, 40, que vamos pular pra década de 80, então, que tem Vamos. coisa sensacional também. Vamos. Scarface. Scarface, Nossa, Scarface tá no meu top 5 de filme, gente, porque não Sim. tem condição. Maravilhoso. Não, tem o Al Pacino, já começa por aí. Aí junta ele com a Michelle Pfeiffer, maravilhoso. Mas assim, a trilha sonora, Scarface não tem um defeito. O defeito pra mim é que ele acaba, só. Sim. Porque assim, a construção do Tony Montana também, o deslumbramento final dele, né? Aquela cena Sim. final do tiroteio, enfim. O que eu fiquei triste foi a morte da irmã. Foi o que me pegou, assim, que ele despirocou. Porque eu acho que não precisava. Deixa ela feliz lá com o amigo dele. Aí eu acho que seria o final feliz que eu gostaria. Mas, assim, a derrocada dele, a construção que foi feita do personagem, a frase, os olhos, Tico, eles nunca mentem, né? Porque tem muita frase que é marcante, né, em filme clássico. O Brian De Palma fez, assim... Mas você acha que é o melhor papel do Al Pacino? Não. Perfume de Mulher. Perfume de Mulher? Perfume de Mulher. Que filme, gente, que Furo na lindo! cabeça. Não, que filme lindo. Eu choro toda vez, porque assim, a cena do tango eu choro. Eu não consigo, demais, assim, né? assistir e não chorar, porque a forma como ele traz aquele olhar dele, aquele olhar vago, por ele não enxergar, mas ao mesmo tempo cheio de emoção, eu falo, gente, não tem como. Que isso? A elegância, ele é um gentleman, né? Ele dançando assim, imagina você ter que representar um cego dançando. Uhum. E a hora que ele chega e fala, né, qual é a medida do salão? Não. Nossa. Não, e assim, ele fez vários papéis que a gente fala, Poderoso Chefão, não. Gente, o Al Pacino, assim, na carreira dele, acho que não tem nenhum filme ruim, talvez, que eu tenha assistido. Acho que não. Tem um, assim, que eu gosto menos. Talvez... aquele o Frank and Johnny lá que ele faz. mas ainda assim, você assiste porque é o Al Pacino. Você fala, ok, tá tudo certo. Igual o Jack Nicholson. Tipo, tem coisa lá que você não vai gostar, mas você acha, nossa, sensacional, né? Mas assim, ele, Perfume de Mulher, gente, eu choro. É outro clássico? É outro que você considera clássico? Com certeza. Clássico? Ele sai da bolha. Não, ele é de 92. Então ele ainda tá na bolha. Ele ainda tá na bolha da década de 90. Tô passando pano pra Perfume de Mulher, gente. A cena final do colégio é muito legal. Nossa. Não, assim, quando ele chega no julgamento do menino e lá. a construção do relacionamento dos dois, eu acho, também dele com o menino. Eu acho sensacional. Porque assim, ele era um cara que ele não tinha mais nada o que fazer ali. Aí ele encontrou uma razão pra algumas coisas, ele foi, viveu aquilo, sabe? Então, nossa, pra mim mas assim, Scarface é uma coisa legal. que todo mundo deveria assistir, Scarface. Muito legal. Uma das minhas próximas tatuagens é The World Is Yours, que é uma frase que o Tony Montana fez, assim, uma estátua, inclusive, que eu acho sensacional. E o Vento Levou, Mágico Scarface. Cidadão Kane, que foi o primeiro vamos que eu falei. Vamos falar de Cidadão Kane. Cidadão Kane, gente, não tem condição, assim. Cidadão Kane tem uma pegada pra mim, né? Porque, gente, só pra contextualizar pra galera, né? Porque cheguei aqui hoje, tudo bom? Eu sou jornalista de formação, profissão, enfim, não conseguia me imaginar, não consigo me imaginar fazendo outra coisa. Então, o Cidadão Kane traz a história de um cara que é envolvido com comunicação e ele se torna um magnata desse segmento. Inclusive, assim, se você olhar alguns grandes empresários do ramo da comunicação, você vai ver muito do Charles Foster Kane, que é o personagem principal. Sim. Cidadão Kane chama atenção por alguns aspectos. Por exemplo, o diretor, produtor e protagonista são a mesma pessoa que é o Orson Welles. Que é, né? Espetacular. Então, assim, ele fez Guerra dos Mundos no rádio. Sim. Tava todo mundo achando, meu Deus, o mundo tá acabando. Tribal, pra que você não sabe, Tribal, essa história é famosa, né? Guerra dos Mundos é um livro, que inclusive virou filme com Tom Cruise, né? E o Orson Welles, ele fez uma radiofusão do livro. Ele começou a fazer como se fosse uma radionovela sobre o livro. Muita gente começou a desesperar porque achou que fosse real. Meu Deus, o mundo tá acabando, tipo, hoje, sabe? Assim, Irã, Israel e tal, Não tinha televisão na época, assim, não tinha internet na época, né? Então as pessoas... A televisão também não tinha. Não tinha ainda. Televisão. Ele causou pânico pelo rádio. Sim. Sensacional, tipo...
Ele foi contar a história, mas aí ninguém entendeu o contexto. Falou, meu Deus, o mundo está acabando, né? Isso depois de Cidadão Kane. Mas assim, o Cidadão Kane, eu acho que ele também chamou atenção no mundo do cinema, porque apesar de ser uma época que já poderia fazer um filme colorido, que já Sim. tinha tecnologia, ele optou por fazer em preto e branco para trazer justamente essa coisa da melancolia do personagem principal. Porque, na verdade, ele sempre buscou, porque eu gosto muito dessa coisa do autoconhecimento, né, que traz, assim, sem autoajuda, tá, gente? Mas assim, ele buscou sempre fora uma coisa que estava dentro dele o tempo inteiro, que era uma resposta. E o que você acha muita gente acha que tem uma falha de roteiro do Não Rosebud? existe a falha, não procede essa É, informação, eu passo Muita pano pro gente que acha, acontece. mas não tem, porque o cara fala a frase, mas... Então, mas pra mim, Ah, ele já tinha falado essa frase antes, já tinha acontecido antes o rolê, na minha cabeça, pode ser que eu sim. esteja errada. Mas assim, por quê? O Rosebud, né, que é o É. trenó que remete à infância dele, aos tempos A última felizes palavra dele, que a ele última fala. palavra que ele fala. Ele sempre falou sobre. Então, assim, na minha cabeça ele sempre falou isso. Então, não Então pode, a porque... pessoa ouviu. Sim. Porque o questionamento assim, mas como que ele sabe que ele falou, né? Não, eu acho que a pessoa ouviu e entendeu, porque deve ter procurado também entender a história dele, né? Porque assim, era um cara que ele moveu mundos e fundos na comunicação, ele mexeu com muita gente, ele incomodou muita gente, ele construiu um império e ele foi tendo uma queda, tal como Tony Montana e Scarface, né? Acho que eu gosto muito dessa coisa de, tipo assim, faz a construção, aí chega lá no auge e vem o declínio, sabe? Sim, como a vida. Muito disso. Porque, então, exatamente, mostra muito como é a vida. E mostra que se a pessoa não tem o discernimento, pode acontecer muito isso que aconteceu com o Kane. E acho que a forma como constrói justamente essa parte da comunicação, de trazer, aqui eu estava fazendo a informação, trazendo a verdade para vocês, eu estou preocupado com o bem-estar do povo, quase como um político, sabe? Sim. Estou preocupado em trazer a verdade, dar transparência às ações, eu não sei o que, tal, tal, tal. Aí mexeu com o bolso dele, ele foi ganhando dinheiro, ele foi vendo que os interesses mudavam, então ele começou a manipular a verdade, que é muito o que acontece hoje, infelizmente, no jornalismo. Então, acho que o Cidadão Kane ele é tão atual sempre por conta disso. Porque é uma coisa que a gente vê acontecendo todos os dias, na área da comunicação, pelo menos. Porque mais nos Estados Unidos, né? Porque nos Estados Unidos as grandes empresas de comunicação, elas sempre tiveram, até que eu não acho tão negativo. Por exemplo, a Fox, ela assume o que ela é. Uhum. Então, as pessoas que consomem os produtos da Fox não são enganadas por uma coisa Tipo que quem consome seria... Jovem Pan aqui no Brasil. Exatamente. Então, a pessoa... Mas aqui no Brasil, eu acho que a pessoa não sabe. É por falta de informação. Então, eu acho que assim, a pessoa acha que aquilo é a verdade. Ela não tá vendo que uma empresa está defendendo um ponto de vista que eu acho totalmente pertinente, desde que a empresa assuma isso. Igual o New York Times, ele assume. Ó, eu sou oposição ao Trump. Sim. Então você sabe que a posição do New York Times. Uhum. Não que ele vai falsear a verdade, ele vai colocar os fatos, vai fazer uma coisa de oposição. Lá nos Estados Unidos tem muito disso, né? Nessas grandes empresas de comunicação, né? Então, eu vejo que o jornalismo hoje passa por uma crise, inclusive de identidade, não só por conta da IA também, né? Mas assim, acho que de pensar mesmo em posicionamento, sabe? Porque no Brasil, pelo menos, era uma coisa mais tranquila. Você se posicionava, você sabia que, por exemplo, tal veículo de comunicação, ele pende para um lado assim e tal. Estadão, por exemplo. Agora sim, o Estadão, agora uma escolha nem tão difícil, por exemplo, o editorial que marcou muito isso, né? Eu acho que tem algumas coisas que a gente perdeu muito da identidade, então traz essa crise. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente vê que o Times, o Post, eles se posicionam sempre, nunca deixaram de se posicionar. Aqui sabe aquele do porém depende? Tô com você, porém depende. Então, assim, acho que o Cidadão Kane traz muito disso também. O Kane, ele tava com as pessoas, ele tava apoiando algumas coisas desde que isso o beneficiasse. Sim. E ele esqueceu da essência dele, que é o Rosebud, que é quando ele tá no leito de morte, ele implora por se lembrar de alguma coisa que remetia à infância dele, que ele era puro. Sim, verdade. Eu não tinha pensado nesse aspecto do Rosebud por esse prisma, mas muito bem, é isso mesmo. E o que mais que você acha? Porque o Cidadão Kane, durante muito tempo, ele foi considerado o melhor filme de todos os tempos. Acho que ele ainda é, não é? Ou mudou a lista? Meu Deus. Ele ainda tá ali, mas teve, assim, gente falando de Um Sonho de Liberdade, depois teve gente falando também de O Vento Levou, então, muda um pouco, mas durante muito tempo ele ficou em primeiro, né? Acho que ele ainda é considerado uma grande obra-prima do cinema, né? Senão uma das sem maiores dúvida. mesmo. Sem Mas porque é meio dúvida. dificilmente competir com O Vento Levou, né? Agora, Um Sonho de Liberdade, concordo, é muito bom o filme, mas
Eu ainda prefiro Cidadão Kane. Ah, não, Cidadão Kane é espetacular. Tribal, vale a pena você assistir, é uma lição de cinema, uma aula de cinema. Ele estava disponível no Max. Não sei se ele ainda tá. O Vento Levou Eu tá. assisti no Max. Casablanca O Max também. também tá. Aliás, Casablanca, gente, só uma coisa. É. Falar pra vocês. A minha atriz preferida, apesar de eu gostar muito de Marilyn Monroe, por exemplo, que, né, tenho livros dela, enfim, fiz poemas sobre Marilyn Monroe, é a Lauren Bacall. Lauren Bacall foi a última esposa do Humphrey Bogart. Sim. Ela conheceu ele quando ela tinha 19 anos. Eles tinham uma diferença de 26 Sim, anos, foi se não me engano. Uma aventura na Martinica. É. Eu tenho esse filme, eu sou apaixonada. Espetacular. É, porque aí foi através dele que veio a expressão dela ser chamada de The Look, porque ela olhou assim, tipo, de rabo de olho, sabe? Que a gente Sim. brinca de falar. E ela eles femme foram... fatale. Total. Aquele cabelo... Maravilhosa. Maravilhosa, Bacall, né? maravilhosa. Ela fez um filme com a Marilyn também, que foi o Como Agarrar um Milionário, muito bom também. Mas os 3 grandes filmes dela, ela fez com o Bogart. E aí, o último filme, ele infelizmente teve câncer de pulmão e morreu. E ela, com 2 filhos com ele, tudo. A vida dela foi bem depois triste. ela casou com quem? Ela casou com um ator da Broadway. Sim. Mas ela, nesse ínterim, ela foi noiva do Frank Sinatra Do Frank também. Sinatra, então é dia isso mesmo. decepcional pra homens, hein, Bacall? Parabéns, ó. Mas, assim, interessante é que, apesar de ela ser a grande, assim, estrela junto com ele, né? E ela não... quem todo mundo lembra do Bogart é com a... Casablanca. Com a Ingrid Bergman. Mas eu gosto muito dele com a Katharine Hepburn, Uma Aventura na África. Sim, também é legal. Pra mim é um clássico também do cinema, porque assim, reuniu 2 grandes atores. Apesar dela, da Katharine Hepburn, eu considero uma das melhores atrizes mesmo. Ela Sim. foi a mais indicada ao Oscar. Sim. Então, assim, Ela é que muito mais boa ganhou mesmo, maravilhosa. também. Ela com Spencer Tracy, né? Que foi o amor da vida dela. Então, assim. E que é uma coisa... Nada a ver um com o outro. Nada a ver, Tribal, né? Que eles não eram casados de fato. Eles eram amantes, todo mundo sabia que eles eram amantes. Mas a mulher não queria dar o divórcio? E eles ficavam... Sabe aquela coisa, todo mundo sabe, eles não estão nem aí. Todo mundo sabia que eles eram o casal, né? Foi muito, mas a Bacall com o Bogart, quando eles se conheceram, a segunda esposa dele não queria dar o divórcio. Eles ficaram alguns meses juntos, apesar disso. E era meio comum isso em Hollywood também, né? Bastidores de Hollywood. A fofoca, né? Fofoca de Hollywood. Mas assim... voltando, né, pro Casablanca, é um filme também que, assim, o final todo mundo acha, não, nossa, aquele final lindo, maravilhoso, feliz. Não, e ele quebra totalmente isso. Casablanca estava na sua lista ou só veio por causa do que nós estamos falando aqui? Mas já não, veio ele tá na minha lista como um dos melhores filmes, mas não é um filme que eu assisto sempre, por exemplo. Ele é um baita de um clássico, sem dúvidas. Mas, assim, As Time Goes By, então... Nossa. Aí a gente fala... De todos os bares no mundo. Entendeu? Essa frase é fantástica. Entendeu? Assim, ele mexe muito. Eu acho que o personagem do... Conrad Veidt. Ele tem uma cara de bundão, gente, que não tem como a mulher realmente não querer o Humphrey Bogart. E o Bogart nem bonito era. Você lembra do Coringa? O Coringa foi baseado nele. Então. Que ele fez O Homem que Ri, um filme. O Coringa do Batman foi baseado no Conrad Veidt quando ele fez um filme. Mas ele não tem muita... É que o Bogart, se você parar pra pensar, ele não é um cara bonito. Não. Mas ele tinha a masculinidade, eu acho que ele tem. A virilidade. Igual, por exemplo, o Sean Connery. Tem vários 007. Eu gosto muito do Pierce Brosnan, eu gosto muito do Timothy Dalton. Mas o Sean Connery traz aquela coisa assim, pô, o cara... Você olha ele e fala, pô, não tem um cara igual a esse aí, entendeu? O a Bogart ideia é a mesma do homem coisa. protetor, sabe? Aquele cara que levaria um tiro por você. Acho que é isso, muito isso. Tipo assim, porque o Rick, ele faria de tudo por ela, ele foi abandonado e tudo tal, mas... Ele ficou cínico, né? Ele ficou descrente das coisas, mas se precisasse, ele ainda estaria ali, entendeu? No começo do filme, que ela falou assim, o que você vai fazer amanhã? Ele falou, não faço planos a longo prazo, você lembra? Longo prazo, quer dizer... Não, gente... É muito legal, né? Cada diálogo naquele filme tem um porquê. Eu gosto muito disso também, porque eu acho que ele sabe quando costura tudo muito certo? E se tirasse qualquer coisa daquele filme, ficaria faltando realmente alguma coisa. Tem nada ali que é dispensável em Casablanca. O contexto ali, aí depois vem Uma Aventura na Martinica, aquela mesma coisa do bar, do pianista. Então tem muito disso também, então... E não tem a frase play it again, né? Não tem. Play it again. Aí você fala, não, mas essa música não. Again, não tem o again, né? Eu falo play it. Play it, son. Mas assim, legal, né? Casablanca é muito bom também. Siga a sua lista. Tá, vamos falar de um que eu sempre choro muito. Eu choro 2, aliás. Aí eu vou ter que pular mais alguns anos, gente.
A Lista de Schindler. Ah, nossa. Não tem como. Começa a tocar a música, vai a primeira cena, eu já. Ai, meu Deus, já começo a chorar. Porque assim, eu acho que é um filme, gente, que ele é biográfico, tá? Ele conta realmente a história de um cara que fez tudo aquilo, ele realmente salvou muitas pessoas, que é o Oscar Schindler. E aí, não tem o Liam, né? Liam Neeson, né? No Fazendo. Então começo de não tem carreira, né? condição, assim, bonitão. Também tem essa coisa do Sim. não sou tão bonito, Ralph mas eu sei. Fiennes. A lista. E assim, eu não gosto muito do Spielberg, mas a lista de Schindler. Olha lá, a cara dele. Tribal. Momento de espanto. Vai, foca. Gente, acho que agora se eu falar que eu não gosto de Legião Urbana também, eu vou apanhar nesse programa. Tribal, a gente tava no bastidor, ela não gosta de Legião Urbana. Ela não gosta de Spielberg. Não, Marcela, eu gosto de surpreendente. Spielberg, mas. Tem uma ressalva. Qual seria a sua ressalva? Assim. Tá, que mais? Sabe, assim, ok, você. Mas assim, porque eu sou muita gente. Você acha ele superestimado? Porque ele fez a lista de Schindler. Pô, eu esperava alguma coisa melhor do que isso. Aí ele fez West Side Story, remake. Aí eu fiquei. O Resgate do Soldado Ryan, você não gostou? Gosto, mas não é aquele filme. Nossa, vou assistir de novo. Assisti umas 4 vezes, chega, tá bom já. Aí ele fez o remake do West Side Story. Eu falei, meu Deus do céu, ele vai mexer com uma coisa muito delicada, que é, né, fazer contar. Eu gosto muito de assistir a peça de São Paulo, enfim, né? Mas ele trouxe a Rita Moreno, aí que fez o primeiro filme também. Ela fez um personagem agora. Aí eu estou assim, ok, Spielberg, vou te dar mais uma chance depois de West Side Story. Mas assim, até então eu tava meio, ok, você fez a lista de Schindler. E o resto? Tipo, Você teve outros esperava que ele fez fosse eu... fazer o quê, assim, na sua opinião? filmes melhor que eu não gosto muito. Assim, gente, eu gosto de história em quadrinhos. Eu gosto de ficção científica, mas não é tudo também, entendeu? E tem coisa que fez que eu fico meio. Quintin, por exemplo. Não, Tá. não. Então eu fico meio. Ok, Spielberg, que mais? É igual Legião Urbana, tá, Renato Russo? Cantou 4 músicas iguais. Que mais, filho? Gente, eu tô brincando. Corta. Brincando. Tô brincando. Mas assim, voltando, né, pra lista de Uhum. Schindler. Por quê? Ele é um filme comovente. Ele conta uma história de alguém que realmente fez tudo aquilo. A cena deles indo colocar uma pedra no final, no Nossa. túmulo dele. E são as pessoas mesmo. Então, assim, ele Sim. teve essa sacada de filmar isso, de fazer daquele jeito, de pegar a expressão no rosto de cada uma daquelas pessoas que foram salvas por ele. A história da menina com a jaqueta vermelha depois no final. Olha, Então, primeira vez que eu vi a lista de Schindler foi no cinema. Nessa cena, que aparecem as pessoas reais, um silêncio, mas ficou um silêncio que é incomum para a época. Porque as pessoas, né, sempre falam, mas ficou assim, você escutava assim, é muito sabe isso, aquela né? coisa assim? As pessoas, porque é espetacular. Aquela lá, e eu acho que ele mereceu todos os prêmios que ele ganhou naquele filme, porque foi Não, espetacular. e merece assim, mais coisa. Atuações, todas as atuações. Todos os atores. Não teve ninguém assim que você falou, nossa, esse aqui foi mais ou menos. Não. E assim, a música, né, principal, pra mim, é uma das melhores da história do cinema, da história inteira, porque aí eu choro escutando a música. Tipo, eu não tô assistindo o filme, mas eu choro escutando a música, eu lembro do filme. Então, assim, a história dele, tudo que move, assim, que envolve a lista de Schindler, eu tenho em DVD, tenho em VHS, tipo, tenho ele no celular Que é também. tocante a história. É lindo. Então, assim, tá passando Telecine Cult, eu paro tudo que eu tô fazendo. Eu posso ter assistido 200 vezes. Vou assistir de novo a lista de Schindler. E choro todas as vezes. E ele ter feito um filme preto e branco também. Né? Na época, que ele Na poderia, igual eu época. te falei, ele poderia ter usado tecnologia, recurso. O que ele fez? Ele teve esse apelo de trazer a melancolia, a tristeza da época. Fora que, assim, todas as histórias, né, de Segunda Guerra Mundial são muito tristes, né? Então, Demais. tem essa outra que eu vou falar de Segunda Guerra. A Vida é Bela. Meu Deus. Meu Deus do céu. É outro que eu desidrato de chorar, gente. Ele Não tem tava na sua condição. lista pra você falar dos Na clássicos. minha lista de filmes preferidos. Porque apesar dele ser de 97, ele vai fazer 30 anos agora, né? Ele é um filme que o Roberto Benigni, ele conseguiu quebrar tudo. Tudo nesse filme também, assim, atuação, a história, a forma como o pai tenta fazer o filho acreditar que ele não tá num cenário triste como aquele de guerra. Então ele fala que é um jogo, aí ele brinca com o menino, o cara foi morto ali, ele vai e encontra a mãe, sabe, no final. Eu vou começar a chorar aqui. Porque assim, eu acho ele lindo demais, a história, a construção que foi feita. E é um filme que mereceu ganhar de melhor filme, Sim. mereceu ganhar de melhor ator. E qualquer coisa que falar de A Vida é Bela também ainda vai ser pouco. Muita gente criticou o filme na época, eu achei essas pessoas muito amargas. Porque, assim, recebeu críticas porque eles não entenderam o espírito do filme. Que muita gente falou assim, na época que ele queria adocicar
né? Um tema. Eu falei, gente, mas no filme não é sobre a guerra. É O sobre a filme é relação. sobre a relação do pai e o pai tentando a todo momento, né? Uhum. É uma coisa totalmente de pai e filho, de família, e as pessoas não entenderam isso. As Não, pessoas e elas acharam que ele queriam. estava querendo tornar uma coisa que é, igual você disse, né? A Segunda Guerra é uma coisa totalmente que comove todo mundo, que triste, numa coisa adocicada. Não, e Não, não. tentaram ainda usar o fato dele ser italiano pra falar que ele estava justificando a guerra Sim, através desse filme. sim, Não é isso, gente. não O filme entenderam, ele né? traz a construção de relacionamentos. O relacionamento dele com a mulher, que faz eles terem um casamento, a conquista dele atrás dela de falar buongiorno, principessa, toda vez que vê ela e tudo. Ele tentando ter algum sinal da esposa, porque eles ficaram separados, né, nos campos de concentração Eles também. separavam, né? Então assim, eu acho que é mais do que mais um filme de guerra, sabe? Igual a Lista Schindler, não é só mais uma história sobre a Segunda Guerra Mundial, ele traz relações, ele traz humanos. Eu acho que é muito do que falta hoje pra gente, sabe? De A guerra pensar é em o pano de fundo, relações. né? É só uma parte, assim. Tem tantos outros filmes de guerra, tem tanto documentário, gente. Deixa a Vida é Bela, sabe? Sim. Ele é tão bonito aquele filme. Tem uma coisa que eu vi esses dias, eu tinha assistido só um pedaço. Filmaram uma vez que exibiram a Lista de Schindler num cinema alemão e mostraram as reações dos alemães saindo do filme. E o repórter ia pra perguntar pra pessoa o que tinha achado. E tipo assim, de 15 pessoas, só 3 falaram com ele, porque o resto saiu constrangido, chorando, triste, sim, decepcionado com o que tinha acontecido, porque aí foi ver realmente o impacto disso, porque às vezes a gente fala, igual, a gente não viveu guerra, né? Então a gente, você como professor, você sabe, né? Mas assim, a gente não viveu nada semelhante, então a gente não tem dimensão do que foi, nesse molde que foi a Segunda Guerra Mundial. Então acho que as pessoas parando para pensar nisso, falam, nossa, agora eu vi aqui o retrato escancarado na minha frente do que aconteceu e peraí, um cara que era do meu país foi o responsável por isso. Você sabe que uma amiga minha, eu tinha uma irmã que morava na Alemanha. E ela foi visitá-la, né? E eles foram visitar um campo de concentração, Nossa. que eles não desativaram. Aí a justificativa deles é o seguinte: se desativar, as pessoas esquecem. Uhum. Que era para deixar na memória o horror que foi para nunca mais acontecer. Muita gente fala, derruba. Não, a ideia é nessa. Aí ela disse que eles chegaram lá, né? E as fichas das pessoas como estava, Nossa. e tudo lá. Ela falou assim, César, não tem como você sair de lá a mesma pessoa. Não tem como. Parece que você sente as coisas que aconteceram ali. E eu senti isso, não foi na Alemanha, mas eu senti isso uma vez, que teve uma exposição dos pijamas que Uhum. eles usavam. Eles colocaram os pijamas num acrílico e a gente passava e via a foto da pessoa, do que ela morreu. E tinha os bordados, assim, ó. Se você era comunista, tinha bordados. Tinha testemunha de Jeová, se fosse homoafetivo, tinha tudo bordado aqui. Nossa. E quando eu cheguei no terceiro pijama, eu comecei a chorar. No terceiro, assim, que eu imaginei as pessoas lá, sabe? E tem isso no Ah. Band of Brothers, que seria lá, né? Que uma hora que eles chegam no campo de concentração, essa cena dessa série é muito pesada. Eles chegam no campo e são relatos de soldados, eles basearam no relato da companhia que chegou lá. Eu recomendo que você assista, é muito pesado. Nossa. É a Então, sensação que você tem. e o Assistiu. pessoal fica muito assim, é porque tem que derrubar, tem que tirar os nomes, tem que fazer isso, aquilo. Eu já sou da opinião que realmente não tem que tirar, porque se a gente esquece do passado, a gente tem a tendência de repetir os mesmos erros. Com Então, assim, se a gente esquece do que aconteceu na Primeira, na Segunda Guerra, então o que aconteceu na questão da escravidão, enfim, outros vários casos, a exploração dos indígenas, tudo mais, se a gente tira tudo isso, na minha cabeça, tá, gente? Cada um tem uma opinião, mas assim, Claro. remove as estátuas, muda o nome de rua, tira, acaba com os campos de concentração e tudo, e não deixa, museus, enfim. Isso tudo faz com que a gente esqueça. E a gente já tá esquecendo de muita coisa ruim que aconteceu e tá repetindo. Então, se a gente tira Com isso certeza. também, a gente vai repetir certeza. isso. Então, pra quê, sabe? E assim, eu acho que esses filmes, eles trazem justamente, eles contam essas histórias e a gente tem que reassisti-los quando puder, justamente pra não cometer os mesmos erros. E tem uma coisa, né, Marcela, assim, que essa geração mais nova tem não sobre
não todos, né? Mas alguns comentam assim, não gosto de filme antigo. Aí até um dia eu brinquei, né, com uma pessoa que falou isso, falei, vem cá, mas você, por que você não assiste? Não, porque o filme é velho, eu não gosto de coisa velha, que não sei o que e tal. Eu falei, cara, se fosse assim, ninguém ouviria Beethoven, que é um clássico. Uhum. Ninguém ouviria, você acha que tudo que você gosta que hoje foi criado assim, espontaneamente. Nada não foi baseado, nada não foi trazido, nada não foi. Então, cara, falei assim, a vida não é assim. Então você vai assistir um filme, Igor, a gente tá falando, por isso que o tema é clássicos, né? A gente tá apresentando pro Tribal, para ele ver que as histórias, né? O tema às vezes são eternos, só a maneira de contar que é diferente. Eu gosto de falar do Vento Levou, e é bom que você veja como era contado na época, né? Para você ver, para poder evoluir essas Por coisas. exemplo, a construção, voltando, né, pro Mágico de Oz, assim, que tá muito vivo. Eu penso que ele é um filme que podem vir várias outras coisas, mas ainda assim as pessoas vão se apegar ao original, ao primeiro, para poder pensar e fazer alguma coisa, porque ele traz coisas, traz lições e traz ideias que nenhuma outra coisa vai conseguir. Então, assim, nossa, nunca mais, eu sou muito saudosista? Talvez eu seja, talvez eu esteja sendo saudosista, mas por quê? Hoje em dia é muito mais difícil você conseguir criar alguma coisa do zero do que foi lá atrás, e o que tem lá atrás é muito bom, e a gente não consegue fazer algo tão bom quanto. Sem inteligência artificial, né? Exato, então assim, hoje já tá tão difícil de criar, mesmo tendo todos esses recursos, tem tecnologia, tem animação, tem IA, tem um monte de coisa, e as pessoas não conseguem, porque a minha impressão, pelo menos, é que o cérebro tá derretendo, sabe? A gente vai só consumindo um monte de coisa o tempo todo, vai vendo um monte de informação, a gente não checa, não tenta ver o que tem além daquilo, sabe? Não desenvolve o senso crítico. E isso antes era mais forte. Aproveitando aí, Tribal, todo o conhecimento da Marcela, de filmes clássicos, dê um zoom no nosso botão de inscrição, se inscreva no canal, dê uma força pro Super Tribo. É isso aí. Você não acha, por exemplo, que a forma como o cinema está sendo feito hoje, essa questão da velocidade das informações, as pessoas hoje não ouvem música. Uhum. O que é ouvir música? Você parar para sentar, ouvir uma música, prestar atenção na letra, falar, não, isso aqui não. Hoje a música é uma trilha sonora de fundo para balada. Ou TikTok dancinha, né? Para essas coisas, as pessoas não param. Então, muitas vezes, pegou Michael Bay, e a gente fala Michael Bay, né? Porque o negócio dele é explosão. A todo momento acontecendo alguma coisa. Então, as pessoas vão assistir um filme, elas querem que toda... Eu percebo isso quando às vezes eu tô passando um filme antigo, assim, no filme para alguns alunos, a maior parte deles presta atenção. Alguns, porque o filme, o andamento do filme às vezes demora. E ele quer que aconteça alguma coisa. Então eu não sei se as pessoas... eu acho que é a ansiedade, as pessoas hoje, elas querem alguma coisa, querem coisas rápidas. Então, mas é que a coisa rápida, que é essa coisa da trilha sonora combinando, assiste Apocalipse Now, por exemplo. Sim. Vai ter coisa o tempo inteiro. O tempo todo ou vai do acontecer Michael alguma Bay. coisa. Aí vai estar lá, Cavalgada das Valquírias, você tá lá, meu Deus, isso vai acontecer. Mas tem, entendeu? Você vai conseguir prestar atenção, vai ter alguma coisa explodindo, com certeza. Mas assim, acho que o Scarface também traz muito disso. Então, tem alguns filmes que as pessoas gostam, que eles são mais agitados. Talvez seja isso. As pessoas não têm paciência. O Vento Levou tem 4h15. Sim. A pessoa não vai ter paciência, a gente quase meio período assistindo um filme, né? A gente entende, toma uma pausa, volta, não fica só uma dancinha de TikTok rolando tela, sabe? Porque tem tanta coisa, assim, eu acho que a gente tem tanta manifestação de arte, tem tanta coisa tão rica pra gente consumir, sabe, de conteúdo, história em quadrinhos, música, cinema, literatura, enfim, tem tanta coisa que deixa de ser vazio, sabe? Vai procurar outra coisa, vai assistir o filme do Superman que tá pra lançar no cinema, por exemplo. Nós falaremos. Então, assim... O que mais, por posso exemplo? falar de uma parte, de um gênero de cinema que eu gosto muito? Pois não. É musical. Não. Já passamos dessa musical, fase. Já meu passamos Deus. Vamos sair deles. dançando aqui. Não tá chovendo mais, senão a gente poderia recriar aqui cantando na chuva. Não estamos fazendo nada mesmo, Marcelo? Vamos dançar aqui. Do nada. Não estou. Faroeste. Adoro. Por que eu quero falar de faroeste? Desde criança eu gosto. Usual? Não, nem tanto, né? Mas assim, tem um apelo emocional. Eu assistia e assisto com meu pai até hoje. Tem um dos meus atores preferidos, que apesar dele não ter muita expressão, gente, eu sei disso, tadinho. Ele não tinha, mas porque os personagens dele são basicamente todos iguais. Então, assim, John Wayne, The Duke, Sim. entendeu? Então, assim, eu gosto muito de faroeste por conta dele.
Um dos meus filmes preferidos também é de faroeste. Dois, Quais aliás, são? eu ia errar. Era Uma Vez no Oeste, que é um desses filmes que a gente tá falando aqui de ouvir a música. Gente, aquela cena que toca a música principal do Ennio Morricone. Que é E aí um eles gênio, tão, né? que isso. E aquele enquadramento que eles fazem dos olhares de cada um deles. Que é? Aquilo ali é uma obra de arte no cinema. Não tem conta. Aquilo ali tinha que ser enquadrado. Você fala, meu Deus, não tem como. Genial. Era Uma Vez no Oeste é um dos que eu mais gosto também, mas é aquele filme que você tem que ter paciência pra ver a história desenrolar. Não é aquela coisa que já vai Sim. começar, tipo, igual os do Clint. Demora. Não, calma, tenha paciência. E um que, Vamos ver. esse não é Você tá clássico. Eu esperando. não sei se ele é considerado clássico. Qual? Não sei, Com porque John quase- Wayne. Ah, é. Com John Wayne. É o último filme dele. O último filme. E que tem quem? A Lauren Bacall. 1976, The Shootist. O Último Pistoleiro. Sim, sim. Gente, esse filme por Eu quê? ia falar outro. E qual? O Rastros de Ódio. Nossa, sem condição. Rastros de Ódio a gente falou que no Super Tribo dos Florestas. Pra mim, Muito bom. é um filme lindo, o jeito que termina o filme. Não. A imagem dele. Ele é, nossa, e assim, ele é, eu tô brincando assim, ele não é um ator com muita expressão, mas assim, em O Último Pistoleiro ele tem expressão, porque assim, tal como ele, na vida real, que morreu de câncer, o personagem dele descobre que tem câncer e tá morrendo. Ah, tá. Então assim, tem toda aquela coisa da despedida, porque o John Wayne morreu meses depois do filme. Ah, tá. E aí ele conhece a Bacall, eles não têm um envolvimento romântico exatamente, mas assim, tem essa coisa dela apoiar ele, tudo tal, e ela tem um filho, ela é viúva, enfim, que também é uma coisa que aconteceu na vida dela. A trilha sonora é muito boa Percebi também. que você ama a Então, Lauren Bacall. Muita. Ela é minha atriz preferida. É. Vou fazer uma pergunta pra você. Você acha que antigamente Hollywood tinha mais essa coisa das grandes estrelas femininas? Essas Total. mulheres lindas, que é o imaginário Sem da atriz harmonização, Hollywood. sem demonização facial, Eu né? não tô querendo dizer que elas eram mais bonitas. Eu tô querendo dizer que elas eram mais glamurosas. Totalmente. Você acha que Eu isso gosto perdeu? disso, perdeu total. Perdeu muito, assim. Eu acho que o glamour, ele vem na noite do Oscar. E ainda assim, fica aquela coisa de, vamos ver quem vai desconstruir mais coisas Sim. aqui, Elas entendeu? parecem com Quem aquelas vai roupas, ser, aparecem a roupa mais brega do mundo, sendo que o lindo é aquele vestido grande, sabe, de cauda, Sim, enfim, na minha maravilhoso. cabeça. Elas Aquele parecem penteado lindo. Parece uma coisa feita de papelão, né? Umas Porque coisas assim, por exemplo, a Marilyn, né? Que é uma das mulheres mais lindas da história, né? A Marilyn não era um padrão de beleza, que as pessoas falavam de ser magra e nananã. Ela vestia 44, ela tinha uma coisa de. O povo falava que ela tinha que emagrecer, ela teve que tingir o cabelo pra poder ser uma estrela, ela mudou o nome dela, ela teve uma vida assim, né? Horrível, coitada. tumultuada, né? Foi triste a vida dela. Sim, Mas assim, ela foi uma mulher que ela quebrou barreiras também. sim. A Bacall também quebrou nesse ponto. Não tanto quanto a Marilyn, Eu acho mas ela mais assim, bonita que a Marilyn. então, mas a Bacall, ela tem Eu uma beleza acho. mais... Sim. É diferente, assim, É, a né? Veronica Lakes. A Verônica era linda. A Catherine Hepburn, eu Sim, achava ela lindíssima. muito bonita A Catherine, também. ela veio pra quebrar também essa coisa na moda, por exemplo, que a Grace mulher era muito de Kelly. vestido e a Catherine usava calça, por Sim. exemplo, o estilo alfaiataria. A Grace Kelly, Nossa a Grace Kelly Senhora. era uma princesa realmente, né, Nossa, é gente? muito bonita. E boa atriz, não era aquela coisa só mais um Excelente. rostinho bonito, sabe? Ela veio pra ir além disso. Uma que eu gosto muito, que por todos os motivos, por ela ser ativista, ter largado a carreira dela pra cuidar dos animais, Brigitte Bardot. Sim. Maravilhosa. Pra mim, ela é a mais bonita de todas, assim. Sério De mesmo? todas. Ela sempre foi a mais bonita. Porque a Coisa. Brigitte, ela tinha uma beleza natural. Ela não precisava fazer nenhum esforço. Ela não usava maquiagem pra ser Sim, bonita. Ela só era muito bonita. Audrey Hepburn, por exemplo. Nossa, considerado um dos É. rostos mais perfeitos. Pra mim, Bonequinha de Luxo também é um dos meus filmes preferidos da vida. Por quê? Porque veio de uma história um dos meus escritores preferidos, que é Truman Capote. Sim. Então, assim, Bonequinha de Luxo, não tem outra atriz que poderia ser. Não tem, assim, que poderia ser a Holly. Não existe, é a Audrey Cantando Hepburn, Moon gente. River. É. Lindo. Apesar dela não ter muita voz, tadinha, ela É, tentou. Ela mas tentou foi. muito, mas Foi. ficou espontâneo, assim, ela foi dedilhando ali e tudo. Mas assim, eu acho que Hollywood, naquela época, assim, mais antiga, pressionava muitas mulheres nessa coisa de ser símbolo sexual, mas eu acho que era menos ainda do que hoje, acredita? Eu acho que sim, porque não tinha tanta exposição do corpo, né? É. Não tinha. Era mais subentendido, Hoje, sabe? sim, era. Hoje é mais. Porque a mulher, a partir ali dos anos 60, anos 50, ela passou. Eu falo isso muito quando a gente debate isso nas salas de aula. A mulher virou um produto, né? O corpo da Uhum. mulher passou a vender coisas. A vender carro, a vender coisas. Você viu uma propaganda de cerveja, É. tem uma mulher de biquíni, né? Ainda bem que eles tiraram isso, não tem mais, né?
Tiraram isso aí porque é uma coisa assim, o que que você associa uma coisa com a outra, né? Não, e aí vai Então, abrir brecha pra abuso, né, e tal, uso de exatamente. álcool, vai pra cima da Mas mulher, hoje meio você tem complicado, razão. né? Eu acho que você tem toda a razão. E você tá no lugar de fala, né? Porque você como mulher, você percebe isso. A Né? Jane Que Fonda hoje, sofreu muito isso. A Jane Fonda, sim, quando ela começou a carreira dela, uma excelente atriz, gente. Uma ótima atriz. Eu gosto muito de tudo que a Jane Fonda faz. Aliás, assistam Grace Frank, que é série, hum, mas eu tô indicando que tem no Netflix, é muito é o boa. Barbarella, né? É, Barbarella, que aliás veio e trouxe a inspiração pra Vampirella, que é a personagem que eu mais gosto de história em Sim. quadrinhos. Mas a Jane Fonda, ela lutou muito contra isso a vida inteira, porque ela era taxada de duas coisas: filha de ator famoso e símbolo Uhum. sexual. Então ela teve que provar mais ainda a competência dela, mas ela conseguiu soltar isso. No dia de hoje ela não conseguiria, eu imagino. Seria Sim, mais sim. difícil pra ela descolar a imagem, porque pra ela ter bons papéis seria mais difícil. A Meryl Streep, que é considerada uma das melhores atrizes da história, ela, porque ela veio de uma outra época. E ela Sim. nunca foi símbolo sexual. Porque a Não. Meryl, ela foi assim, ela é uma boa atriz. Ninguém nunca falou, a Meryl é bonita. Ninguém nunca falava assim, eu acho ela bonita, Que mas eles assim. fazem um estereótipo, né? É, Por exemplo, a Cameron Diaz. Ela sempre, no começo, é a loira. loira burra. Isso. Aí eles encaixam esse papel. A Sandra Bullock começou com comédia, né? E as comédias, mas é filme de ação. Mas é difícil sair desse aí, né? De estereótipo. Porque a Meryl Streep, ela consegue isso, né? Ela, das poucas, se escolhe papel. A Anne Hathaway, você acha que ela não sai um pouco disso? A Anne, eu gosto dela. Acho que é uma boa atriz, mas assim, boa atriz. Entrou em É, declínio assim, já. agora, gente, assim, pra que estão fazendo Diabo Veste Prada 2, por exemplo? Pra quê? Mexer Você com a acha que ela não vai história. participar, né? Não, mas assim, só um adendo, assim, pra É quê? Porque é um dos filmes mais marcantes dela. isso. Eu gosto muito dela em Os Miseráveis. Eles vão fazer a Diário de Princesa novo. Ah, não faz isso não. Deixa a Vão minha fazer. pré-adolescência Você quieta, gente. acredita? Pra quê? Ela vai Aí participar? vai participar, só que seria a avó dela não falou que não vai participar. Eu vi esses Que é a dias Julie Andrews. Tá vendo? Esse tipo de coisa que me irrita. Pra que vai mexer? Deixa lá. Nossa memória afetiva. Lá de quando eu tinha 13 anos, eu li todos os livros do Diário da Princesa. Hoje em dia eu não tenho nem paciência. Mas qual que é Mas pra que o mexer? sonho dourado de todo estúdio hoje, Marcelo? A ter uma franquia Então, pra chamar de sua. mas cria outra Eles. coisa. Não pega coisa antiga, não. Mas Concordo. quando se for pra mexer com esses, não que o vento levou, tá tudo certo. Podia ser Tribal, pior. o dia que fizerem um remake de O Vento Levou, eu vou trazer a Marcela aqui. Prepare-se para todos os toques de palavrões. Tipo quando é esse jogo do São Paulo, sabe? Que eu invento um vocabulário novo de palavrão. Vai Eu ser sei que isso. eu sou São Paulino, eu sei o que é. Tá A gente difícil, né, a nossa né, vida, Will? né? Fala, Will. Tá triste a nossa vida, né? Não, não tá fácil, não. Tem Tá, dois não. santistas aqui hoje também, mas não tem Temos nem, dois não tem nem santistas aqui, time, ó. então é meio difícil de falar, né? Mas assim, a Anne eu acho ela boa atriz, mas só, assim, de falar. Uma que eu gosto muito, que pra mim é uma atriz, assim, que ela é versátil, é Emma Stone. Sim. A Emma, eu acho que ela sai dessa caixinha hoje das atrizes de, ok, estou indo além da. Vamos falar assim, ela tá indo além da lacração, a Emma. Mas e que voltando ao tema aqui, você pega a Emma Stone, a Anne Hathaway, pega... Elas não têm glamour. Não. A Emma, ela indo no supermercado, indo numa festa, numa premiação de Hollywood, é a mesma coisa, só com a roupa mais esquisita que a outra. E ela ser lindíssima, maravilhosa, bonita. mas. Bonita. Anne Hathaway também é muito bonita. Não é, sei lá, uma Rita Hayworth, por Nossa exemplo, Senhora. entendeu? Porque assim, é isso que eu tô falando, as mulheres antes, eu acho que como esse negócio muito de quebrar o padrão, eu entendo, eu acho que é necessário, eu sou totalmente fora do padrão, eu acho que é necessário quebrar os padrões, mas vamos conservar um pouco da nossa beleza, para de fazer esse tanto de procedimento, gente, estético também, pelo amor de Deus, Olha, sabe? demais. Elas não precisavam fazer isso antes, cada um tem a sua própria beleza, sabe? Então, Todas essas que nós falamos aqui são diferentes, né? Uma da outra. a Todas Bacall e a Hepburn são as, assim, a Katharine Hepburn e a Audrey Hepburn, elas são mais um padrão menos tão hollywoodiano. Sim. Aquela, a Jane, que é a mãe da Mariska, que faz Law and Order, SVU. Sei a A Jane Mansfield, né? Jane Mansfield. Elas meio que quiseram criar uma rivalidade dela com a Marilyn, porque as duas eram voluptuosas, blá, 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 blá. Loira e tal. E ela morreu muito nova, com 36 anos, um acidente de carro e tudo, tal, mas ela foi uma mulher que sofreu muito com isso. Toda vez queriam colocar ela num papel hipersexualizado. Sim. Ela não conseguiu quebrar essa bolha, sair dessa bolha. A filha conseguiu. Que a filha é Conseguiu. uma excelente atriz. E hoje é ativista, né? Maravilhosa. E ela né? fez agora um documentário sobre a história da mãe. E assim,
vale a pena assistir também. Inclusive, nas primeiras temporadas de Law and Order, ela lembra muito o rosto, assim, dela. Muito. A beleza da mãe. Muito. Mas ela já mexeu na cara dela, viu? Mexeu. Mexeu. Menina, Ela já tá, acabamos de falar de procedimento aumentando o aqui. nariz, já diminuiu aqui, o queixo dela tá maior. Acabamos de falar de procedimentos. Mas assim, ela ainda lindíssima, maravilhosa, mas ela mexeu na cara. Não estilo Priscilla Presley, mas ela mexeu Sim. na cara. Clássicos. Se nós falamos da década de 60 e 70, nenhum? Nossa. Oh, meu Deus. Fala um, vamos ver. Hein? Você não falou do Kubrick? Não falou, Então, não gosta? eu gosto, não, eu gosto Do eu gosto de John Kubrick. Ford? Gosto de Olhos Bem Fechados, gosto de Laranja Mecânica, gosto Hum. muito. O que mais? Porque eu vim preparada pra Era de Poderoso Ouro, né? Chefão. A gente daí tem que ter um episódio só de Poderoso Chefão, porque assim, Sim, gente, faremos. não Combinado tem, já. não tem condição Poderoso Chefão. É outro, assim, que é perfeito. Você fala, é isso aqui, eu preciso assistir isso aqui de novo. Eu gosto mais do 2 que do 1, você acredita? Eu gosto muito. Então, é que o primeiro tem o Marlon Brando, né? Ele tem um lugar no meu coração. Não, ele é igual o Paul Newman pra mim, sabe? Ele tem um lugar aqui no meu coração. Então, Paul Newman, maravilhoso Top também. 3 de seus atores. Nossa, sério? Não, 3. Só 3? O que Então que é vai, isso? 5, vou quebrar seu lugar. Eu posso falar Top mal da five. atuação. Eu posso falar mal da atuação do Elvis, que eu gosto do Elvis cantor, mas eu odeio ele ator também, é possível. Só queria fazer esse adendo aqui, gente. Não tem Mas o Elvis condição. não é ator. Não, mas Ele- por que colocar ele pra fazer Ó, 14 filmes mas diferentes? você gosta de musical? O Elvis é tudo que você gosta. Não, o Elvis eu O Elvis gosto. chega lá, o que nós estamos fazendo? Nada? Ah, tem um violão Love ali. Pretender, É o violão. Viva Las Vegas, do nada, né? Tem um filme que ele fez com a Nancy Sinatra, gente, você não sabe quem que interpretou pior ali. Você fica, meu Deus. Cara, eu do adoro céu. o filme do Elvis. É pra rir, né? Não, mas é porque é exatamente isso. Ele tá ali, de repente, tem um violão ali. E todo mundo começa a cair. Musical, você tinha que gostar. Pra mim, então, o Elvis ator é o Legião Urbana. Gente, eu amo o Nossa. Elvis, mas é a Legião porque É uma não, provocadora. não importa o filme que provocadora. você assista, ele tá fazendo isso. É legal. Não pra importa, ele tá caramba. sempre com o violãozinho lá. Mas é igual o Chaves, você sabe o que vai acontecer. E mesmo Exato, assim, exato. e você gosta, né? Pior que é Legal mesmo. pra Alguns caramba. do 007 também foram assim, apesar de eu amar 007, mas O 007... a construção é sempre a mesma. É sim, não, mas a história do 07 é o seguinte, tem o começo, né, que apresenta ali uma cena de ação, Ele discutindo com a aí chefe. depois tem uma coisa que acontece do vilão, aí ele é chamado pra ação na sala do M, o que apresenta as armas, ele conhece a Bond Girl e derrota o vilão. Não, ele pega a Bond Girl, né? Aí ele conhece, ele pega, aí ele derrota todo mundo e termina o filme. A fórmula é essa. É. E durante muito tempo, mas o fã quer ver isso mesmo. O fã do 007, me incluo. É igual o Chaves, né? É, Igual você exato, falou é mesmo, isso igual o mesmo. Chaves. Só que chegou uma época com o Roger Moore que eles estavam debochando, estavam fazendo uma paródia dentro da série. Tem vários momentos que ele tá dentro, por exemplo, de um crocodilo, assim, e ele olha pra câmera e meio que dá uma risada, quer dizer, a série perdeu um pouco da seriedade ali, né? Mas enfim, não fuja da raia, Marcela. Você está querendo me Ai, meu confundir Deus, aqui. Eu fiz uma pergunta pra você. Quais são os seus 5 atores favoritos de todos os tempos? Top 5. Nossa. É muito difícil escolher 5, mas vamos lá. Ah. Não necessariamente nessa ordem, tá? Não, Porque eu quero- aí já, não, eu quero na mas ordem. aí já é demais, gente. Mas aí eu não dou conta, Não, peraí. sem a ordem, convidada, por não favor. posso, não volta mais. Não, Não, eu sem- vou sair é. daqui chorando mesmo. Ó, Bruce Willis, Ah, muito que aliás, toda notícia que eu vejo dele eu choro, porque eu, meu Deus, eu não Sim, acredito que, sim. né? Que Enfim, pena, né? É. Quem mais? John Wayne, óbvio. John Wayne não tem como. Deixa eu pensar. Gente, é difícil isso, hein? Al Pacino. Al Pacino, então. lógico, Eu imaginei que Al falava, será que ela não vai citar? Jack Nicholson. E faltando um, né? Tá. Tá, peraí. Nossa, gente, que difícil. Que difícil. Gregory Peck. Ah, É. sério mesmo? Eu imaginei que você fosse falar Robert De Niro. Gosto muito do De Niro, mas devido à semelhança do Al Pacino, eu já englobo ele. Brincadeira. Não, mas porque entre os dois eu Sim, prefiro sim. o Al Pacino. Mas deve ter alguém aí que eu esqueci também, tá? Assim, só pra... Moby Dick? Gregory Peck, você gostou da interpretação dele? Assim, Ou tem mas- outro que você acha mais? Não. Ao conjunto da obra, eu diria. Eu gosto sim. muito dele. Eu ia falar algum ator brasileiro também, mas não me veio ninguém assim, direto na cabeça. Que eu ia tentar valorizar nosso cinema brasileiro, né? Mas tem muitos também. A gente tem muitos bons atores, né? Tem um brasileiro que eu acho fantástico, que infelizmente é falecido já, essa geração nunca vai ver, é o Paulo Altran. Nossa. Paulo Altran, na minha opinião, ele é o melhor de todos.
Não só em Sim. filmes, tá, gente? Em novela também, Sim, apesar da gente não assistir e novela. eu não tive a oportunidade, infelizmente, de vê-lo no teatro, porque dizem que no teatro ele simplesmente arrasava. E então, o Paulo Autran, pra mim, é espetacular. Gosto do José Wilker. Muito bom. Muito bom. Já viu? O último filme que ele foi diretor e participou, eu assisti, que foi no Festival de Cinema de Gramado, que é o Encurralados, com o Bruno Galhaço e a Regiane Alves. E aí, naquele ano, ele faleceu e aí fizeram essa homenagem pra ele, Que morte abrindo o mais Festival de Cinema. besta, né? Triste, né? Dele. Desnecessário. Quase tanto do Jovem, né? Gugu, você Até achou? assim. Assim, ou não? Do Como é que Gugu é? foi pior. A do Gugu foi pior. Não, Uai, gente, assim, né? aquela do Agora o Gugu, cancelamento vem, cabe uma né? investigação. Mas, gente, não, sério, sem condições. Quem que teve uma morte estúpida também esses dias que eu falei, cara, não é possível. Teve uma também, recente, de famoso. Que eu falei, não é possível. Enfim, vamos voltar pro vamos lá. cinema. 5 atrizes. Oh, meu Deus, é mais difícil ainda, então, peraí. Katharine Hepburn, Lauren Bacall, Kate Blanchett. Maravilhosa. Maravilhosa. Essa tem o amo. glamour. Tem, ela ainda tem. Essa Porque tem. ela é de outrora, Essa né? tem. Vamos falar assim. Maravilhosa. Ela Muito boa parece que ela atriz. veio da década de 1940 Sim. pra cá, sabe? Maravilhosa. Parece. Emma Stone eu gosto muito Sim. também. Quem mais? Falei 4? É. A Marilyn. É. Vamos colocar a Marilyn. Menção honrosa. Ah, maravilha. 5 filmes. Cidadão Kane. Já Cidadão entreguei, Kane, que é meu já- preferido na vida. A Lista de Schindler. Lista não Schindler. tem como. O Libertino, do Johnny Depp. Gosto muito daquele filme. A Sério? trilha sonora é maravilhosa. Aliás, recomendo, assistam, porque a história também é boa. Mas a trilha sonora é o que eu mais gosto no filme. O Poderoso Chefão. Poderoso Chefão. Recomendo. Scarface. Scarface. Tem vários outros. tem É mais vários. difícil, né, Mas gente? teve um que quando eu fui no seu podcast, inclusive, a gente falou que a gente gostava e você não citou. Deus, esqueci dele também como ator. James Stewart. Stewart. Verdade. No Poxa. lugar, posso trocar o Gregory Peck por ele? Pode. Posso, então tá. James Eu te Stewart. concedo essa. A gente vai falar de Felicidade Não Se Compra? Diz Mas que é sim, isso por que eu ia te favor. falar. Sim, falaremos, fala. É um dos meus filmes preferidos. Todo ano eu assisto, porque a tradição Também. natalina, 25 de dezembro, tô lá Sim. assistindo Felicidade Não Se Compra. Aliás, esses dias, que dia que foi? Quarta-feira eu assisti. Quarta-feira agora. Que eu tava precisando desse choque de realidade que a Felicidade Não Se Compra traz, sabe? Sim. Assisti de novo. Então Nós falei, fizemos gente, um especial sobre a felicidade não se compra, bonequinho de luxo. ai, Fizemos também O Vento Levou, aqui no canal. A Felicidade Não Se Compra, pra mim, é um filme. Sim, ele tá entre os meus tops. Porque tem como a gente não chorar naquilo, né? desde Não o tem começo, como, né? É não tem, um né? também que eu, desde o começo, eu já fico, que você quer a lua? Eu te dou a lua, dona. Aí fica, meu Deus A do Donna céu. Reed, eu acho ela legal. Sabe? Mas assim, a felicidade não se compra. Por que que ele é tão importante? Porque ele traz justamente isso. Você vê alguma coisa nova, alguma coisa diferente nele toda vez que você assiste. A história que ele te traz, a lição que ele te traz, eu acho muito importante também. Porque às vezes a gente pensa que a gente não é nada, né? Que, nossa, o que eu tô fazendo de diferença na vida do outro, por exemplo? Às vezes você tá ali só existindo, tipo assim, você faz diferença na vida de alguém de alguma forma. Então, assim, o George, ele traz isso, né? O personagem do James Stewart. Ele moveu a vida de muita gente ali da cidade, sem ele nem saber às vezes. Ele ajudou, às vezes, uma atenção que ele deu para aquela mulher que era desmerecida por todos, deu esse clique. A forma como ele faz com o farmacêutico também, Sim. que para mim é a cena mais assim, a cena que eu mais choro, que Legal é mais pro demais. finalzinho. E assim, o Clarence, né? Sim. Que é o anjo da guarda dele, assim, vamos falar. Maravilhoso. E ele pega e faz aquela dedicatória depois no final do seu amigo Clarence. É. Aí eu fico, meu Deus do céu, eu não aguento. Então, assim, por que no Natal você, gente, quem não assistiu ainda assista, porque é justamente na época de Natal que acontece tudo isso. E ele vê como seria o mundo sem ele, sem a existência dele, como seria a A questão vida da dos família. outros, né? Então, pega demais. Porque é o homem que ele não percebe a diferença que ele faz. Uhum. Quando eu falo homem, não tô falando no sentido masculino, a pessoa, né? Ela não percebe a diferença que ela faz. Ela tá levando a vida e ele acha que a vida dele é ruim, porque ele não conseguiu realizar os sonhos dele. Aí, de repente, quando o anjo fala, eu vou mostrar como é que seria a vida dos outros sem você. Cara, é espetacular. E ele é um cara assim, que ele traz também essa derrocada, né? Ele cresce, ele Sim. constitui a família dele, tudo. Ele tem uma ascensão, inclusive financeira. E o sonho dele era
Viajar o mundo, né? E ele ajuda todo mundo o máximo que ele pode. Quando ele precisa, quem tá ao redor não consegue ajudar, porque é Sim. questão financeira. Então ele tem essa queda, ele fala, o que que eu vou fazer agora e tal. Então ele se questiona, ele Nossa, fala, deve não, ser eu vou me matar. emocionante. Aí ele pensa, eu vou embora, porque não vai fazer diferença nenhuma eu estar aqui. Então quando você, às vezes, tá pensando isso, tipo, o que que eu tô fazendo aqui, onde nós vamos, pra onde nós vamos, o que que a gente vai fazer e tudo, assista Felicidade Não Se Compra. Sim, é verdade. Porque assim, muitas vezes as pessoas só dão valor na presença da outra pessoa quando ela perde, né? E o filme é assim, não, ele é o contrário, ele quer mostrar pra ele o que seria a vida dos outros sem ele. É. Então é muito legal. Nossa, é Isso lindo. A é- Felicidade Não Se Compra é lindo. Mal posso esperar para dezembro para assistir de novo, que agora eu vou assistir só em dezembro. Assistiremos, Eu vou assistir só em assistiremos. dezembro, porque... Ai, gente, ele é lindo demais. Assista. Ele tem A Vida é Bela, mas A Vida é Bela você vai desidratar, tá? Então, assim... Eu acho... Trazendo série, assim, Sim. totalmente fora da caixinha, mas assim... Pode falar, vontade. Parando pra pensar que eu chorei tanto quanto A Vida é Bela, tem uma coisa recente só. O quê? Se a Vida Te Der Tangerinas, uma série. Do que trata? Não tem condição, gente. Você chora do começo ao fim. É uma história comum de um casal pobre na Coreia do Sul, quando tá naquela coisa de reparte. Como é que vai ser Coreia do Sim. Norte, Coreia do Sul? Tarará. E aí eles têm uma vida, assim, muito triste. A menina, por exemplo, começa contando a história dela e vai trazendo as 3 gerações, né? A mãe dela, ela e ela depois, a filha, né? É a mesma atriz, fazendo a IU, que é uma cantora de K-pop, mas ela também é atriz, excelente atriz. E tem o Bogum, que é um ator maravilhoso também. Não sei falar os nomes, tá, gente? Em coreano, por favor, me perdoem as dorameiras. Ah, ó, você tá vendo, Tribal? Ela não gosta do Elvis como ator, mas ela gosta do cantor de K-pop Mas é porque ela é como ator. muito boa atriz, gente. Você tá vendo, Eu né, queria filho? entender o que eles fazem na indústria sul-coreana para aquele povo saber cantar e interpretar tão bem junto, sério, porque Eu não tem acho que condição. eles têm, faz parte da Exploração desde formação sempre, deles, né? Tô brincando também, gente, eu tô brincando. O mundo dorameiro é um lugar que não é bom eu mexer. Gente, eu gosto de dorama, tá? Só pra falar. Mas assim... Mas porque eu acho que desde cedo eles são ensinados a fazer tudo isso, mas dá... Tentando consertar agora. Mas há uma indústria que explora muitas pessoas, porque eles ensaiam incansavelmente, tem todo um rolê aí. Explora então... no bom sentido? Exploram desde sempre, né? Mas enfim. Que massa. Se a Vida de Tangerinas, o que que acontece? Conta a história dessa menina. A mãe dela é elas são mergulhadoras, são mulheres mergulhadoras num rio que tem lá. É muito frio, então elas morrem muito cedo, porque elas vão pegar marisco e ver um nome lá do negócio. E elas sempre têm que ficar mergulhando muito. E a mãe dela morre quando ela é nova, porque ela desenvolveu uma doença por conta disso tudo. O pai tinha morrido, e tinha a família do pai dela, que eles acham que o filho tem que ficar com a família do pai, né, quando acontece alguma coisa, enfim. Tem todas umas tradições que vocês vão entender assistindo a série. E aí ela conhece um menino que era vizinho, ele sempre gostou dela, ele sempre nutriu um amor muito profundo por ela. E eles começam a andar juntos, tipo assim, criança, ela distrata ele, ela fala, o que você tá fazendo aqui? Vai embora, não sei, né? E eles se apaixonam no meio disso. E aí, como eles são apaixonados, a vida dela é muito triste, ela passa fome e tudo, e aí ela tem que sair da escola porque foi pega com ele, que tem toda essa questão, tá, gente? O povo era conservador nessa época e tal. Ela teve que sair da escola, então ela não pôde estudar, e ela queria ser poetisa. Nossa. O sonho dela, porque ela escrevia muito, ela queria ser escritora e tal, ela não pôde concluir o ensino médio. E aí ele pode concluir, então eles fogem juntos. Resumindo a história. Conta a história dos dois, eles constituem família, eles passam muitas dificuldades juntos. Ele se torna pescador, no meio disso eles têm 3 filhos. O mais novo morre uma enchente que teve lá e tudo tal, uma tempestade que teve. E aí vai contando a história deles formando a família. E ela não consegue realizar. E aí ela consegue realizar através da filha de certa forma. Ah, tá. Por que que ela consegue realizar? Porque aí eles sempre assim, sofrendo muito, tendo muita dificuldade, então você chora o tempo inteiro. A cena que ela pega o filho morto já, e ela segura na mãozinha dele, ela fica tentando esquentar o pé e a mão dele. Meu Deus. E ela fica assim, já precisa levar ele pro médico. E a população tudo do vilarejo, tudo assim em volta, chorando, vendo ela daquele jeito, que eles eram muito queridos, o casal. Vendo ela, chama o médico, não sei o que. Então assim, é muito triste. Nossa, sentimento. E a interpretação deles é muito forte. Porque aí vem e dá um close assim, na cara do Bogum, e ele é muito bom ator. E ele tá assim, só cai aquele tanto assim de lágrima, aquele desespero, Meu sabe? Deus. Bem, gente, é a série que você vai chorar. Essa vez de tangerinas, não. Ele catou tangerinas, espremeu tudo assim na sua cara e você E só onde sabe tem a chorar. série? Netflix. Netflix. E assim, o bonito da série é que vai mostrando a construção do amor deles, traz o pai depois, aí traz a filha depois vira uma executiva também, mas eles passam muita dificuldade pra realizar isso. Um dos filhos dele, que é o que sobreviveu, ele é preso e tudo. Então, assim, tem toda uma história. Mas por que vale a pena assistir? Pela interpretação, pela trilha sonora que é linda, e porque a Netflix tá fazendo muita série boa. Legal. Recomendado, Tribal.
Se você Aí. quiser chorar, assista Essa Vida de Tangerinas. Sim. Quando você quiser fazer um programa só de dorama também, pra falar mal de dorama, tem uns que eu gosto de falar mal, tá? Você pode chamar a gente que a gente fala também, não tem problema não. Falaremos, inclusive, da questão da exploração. César quer que o povo Zoom podcast. Não, peraí, não vou assistir nunca. Imagina. Não pode mexer com esse povo do dorama, viu? Não mexerei, o não fã-clube mexerei. é complicado, igual do Legião Urbana, não pode mexer muito não. Filmes que você recomendaria pro Tribal, fora esses que você já citou, que você tem esquecido? Um Estranho no Ninho. Muito bom. Aí você quer pegar uma veia meio cômica do Nicholson? Assiste Melhor é Impossível, também é legal. Nossa, esse filme é fantástico. Muito bom. É fantástico esse filme. Pra Já mim, vamos pegar uma tríade dele então? olha, E o Iluminado, pronto. mas você acredita que eu acho que pra mim o melhor impossível é o melhor Eu papel gosto dele? muito dele, porque pega no drama. Não é no Sim. terror, nem ele como Coringa, por exemplo. Nem aquele o ar cínico dele, essas É. coisas, nem Chinatown, nem nada. É assim, ele consegue fazer um papel muito difícil. É. Porque, Tribal, o Melhor Impossível, ele faz uma pessoa cheia de toques, né? Pra dizer no Ele mínimo, só né? vai no É. branco, né? É só no Isso. branco que ele pisa. É, ele é cheio de toques e ele é totalmente antissocial. Ele é uma pessoa antissocial, ele tem sérios problemas de relacionamento, né? E ele tem a questão toda também de... Como é que chama a pessoa que ela tem a questão Ele é da metódico, higiene? ele é super não- metódico, ele tem toque, tem ele é... toque. Por que eu acho esse papel muito difícil? Ele podia cair na paródia. Uhum. Ele podia cair, não, e ele faz uma... Você percebe que é uma pessoa que tem toque, é um papo muito difícil, e não é... Ele às vezes resvala na comédia, às vezes ele resvala na... Mas é muito bom. E o Greg Kinnear, né? Também a Ellen Hunt, muito bem Nossa, no ótima papel. atriz também. Ela é Nossa, espetacular também, né? muito bom, muito bom. Eu tô O elenco de pensando em- apoio. Totalmente fora agora, porque eu só falei de coisa glamurosa, Sim. né? Rock. Todos do rock, assistam! Porque eu sou apaixonada por Rock Maravilhoso. Balboa, eu sou apaixonada no Stallone, gente. Tá. É meu guilty pleasure, Tá, gostar de tá, Stallone. Eu adoro esse Tudo. tema. A trilha sonora do Rock 4, pra mim, é uma das melhores do cinema. Ó, Então- a do Eye of Tiger, né? Eu tenho no meu carro. Aí. E às vezes eu coloco e falo com minha filha, ó, filha, quando você quer vencer algum desafio, você tem que colocar essa música. Tipo, segunda-feira, você vai na academia às 6 da manhã, na força do ódio, você escuta Eye of the Tiger. Eu escuto Burning Heart pra ir do Survivor. É legal, Porque né? é a Muito bom. música oficial da Anos academia pra mim. 80, né? Ah, Totalmente anos 80, né? assim, década de 70 e 80 na música, né, gente? Assim, né? Não precisa falar nada. Por falar, assim, no Stallone, Bruce Willis, tá esquecendo um dos sócios do Planet Schwarzenegger. Hollywood. Você não recomendaria nenhum dele? Nem dele, nem do Van Damme, acredita? Não? Exterminador do Futuro? Não gosto. Não? Acredita, gente, eu sei. Que sei. bom. Eu sei o que eu tô falando na parte da ficção científica que vocês querem me matar. Eu sei, eu não gosto. É igual o ET, pra mim, eu não gosto. Sim, eu sei. Eu tô falando opiniões Que impopulares. maravilha. Opiniões contundentes, É, que maravilha. Não gosto, gente. ET, ai, nossa, ET, põe o dedinho. Não, vai com Deus, meu filho, vai embora. Negócio feio, bicho feio. E olha que eu gosto, hein, de bicho. Não, vai embora. Por que você não gosta do ET? Gente, nunca vai acontecer isso na minha vida. Agora, por exemplo, se eu puser um filme de cachorro, gato, morrendo, alguma coisa indo embora, eu vou morrer de chorar. Agora o ET, sério, vai, filho, isso é feio, pode ir embora. Tipo, Vai de bicicleta. ainda vai pedalando. Pelo amor de Deus, não, gente, para, não. Ai, que massa. Eu vou ser definitivamente cancelada depois desse Não, eu episódio. tô adorando. Eu gosto de Super opiniões xingado. contundentes. Depende do corte, hein? Escolhe aí o corte, hein? Star Wars, não. Eu vou falar o seguinte, gente, ó. Mas eu sou uma fraude, hein? Não. Gosto de Star Wars. Gosto. Mas- Uso, inclusive, venha para lá do Zoom da Força para poder chamar inscritos pro canal. Nossa, você gosta muito de Star Wars? Não. Não. Indiana Muito, Jones. não. Indiana Jones tem aquela falha, né? Que a gente já falou sobre The Big Bang Theory, né? Que a Amy Farrah Fowler falou pro Sheldon Sim. e ele ficou... Sim. Indiana Jones, pelo Harrison Ford, eu assisto. Mas... Harry Ah, Potter. Não, vamos falar de filme sério, por favor? Não, pelo amor de Deus, me respeita, né, César? Não. Senhor dos Anéis, sim, Senhor dos Anéis. muito. Senhor dos Anéis, tá. muito. Eu tô indo nas franquias. Agora 007. todos, quase, tirando o Roger Moore. E o Daniel você não Craig, que gosta eu não do gosto Roger? dele nem do Timothy. Não, eu não gosto do Roger Moore. Não, Roger Moore eu gosto. Eu Daniel não gosto Craig. do Daniel Craig. Então, a gente já falou sobre, eu não Já. gosto. Só Skyfall por causa da música e da abertura. Sim. Fim, mais nada. Tem uma cena do 007 dele, não sei, acho que não é no Cassino Royale, que é com a Eva Green. Sei, Cassino Royale. É Cassino Royale, né? Acertei.
É totalmente dispensável pra mim. A única cena que eu gosto daquele filme, acredito, que é a cena que ela tá chorando no chuveiro. Sim. Que eles tinham até falado, coloca ela de biquíni, não sei o que. Ela falou, não, gente, mas a personagem tá fragilizada, não faz sentido ela estar de Mas roupas lógico que íntimas, não, né? Aí é a única cena que eu gosto. Agora o resto dele, assim, não. Agora, Pierce Brosnan é meu preferido. Assim, É o meu cristalzinho, depois eu chamo. Pierce vem antes do Sean Connery pra Vem, você. vem. Ah, não, é porque o tá. Pierce ele tem mais atributos, né, gente? É mais difícil. Aí é meu lado mulherzinha falando, então aí eu não aguento, ele é muito bonito. Ai, Aquele cara, ele é um pecado, assim. E ainda tem, ele faz Die Another Day, né, que é a Madonna, que faz a trilha sonora também. você gosta daquela trilha? Gosto, mas assim, ainda não é minha preferida. Não é a preferida, porque eu gosto muito de Living Daylights, do Ahá, Sim, também. pra mim é um dos Que a melhores. abertura é boa Pra também. mim é um dos E Live melhores. and Let Die, né, que não tem condição, né? Timothy Dalton, você não acha ele um bom 007? Que cara de 007 que ele tem? Não? Nenhuma. Você acha que não? Ele é muito bebezinho pra ser 007. Não tem condição, gente. Não. 007 é aquele cara assim, que ele seria aquele bruto, mas ele é aquele bruto elegante, o gentleman que a gente tá falando. É como se fosse um Booger. Se tivesse 007 na época, seria o Booger, por exemplo. Agora ele não. Não, eu olho pra ele e falo, não, filho, onde você tá indo? Você não é 007 nenhum, nem que nem, sei lá. Nem que nem no O Henry Irã. Cavill seria um bom 007. Ah, não. Esse aí é. Nosso Não, amigo, ele né, seria Cavill. qualquer coisa, né? Ele, assim, ele é um cara que ele pode, sei lá, tá com uma fantasia de galinha pintadinha que vai ser perfeito. Meu amigo, um dia ainda vou ser amigo dele. É. Aí você me Então, passa o contato tomaremos uma depois, né? cervejinha. Henry Cavill. Ele é pai de família, não posso cobiçar de outra, mas assim, que homem maravilhoso, gente. Não tem Cavill. condição. E bom ator, né? Sim, E gente excelente boa, ator, gente. gosta de cachorro, Eu não tem tenho, zero eu defeitos. já te disse, eu tenho problemas em relação ao Henry Cavill. Ele é zero defeitos. Ali eu provo que Deus tem senso de humor. Injusto com todos, Exatamente, ele coloca muita coisa na pessoa e falando, você não, você sim. Ele tá só tudo no Harry, vai, concentra tudo nele aí agora. É bem isso mesmo. Que mais você recomendaria um filme de drama, um filme de comédia e um de suspense? Você não falando do Hitchcock. Você recomendaria Nossa, pro ele Tribal? só tá dificultando a minha vida. Vamos falar então de Hitchcock, vai? Vamos. Não vou recomendar Psicose, tá? Porque já é muito manjado, nananã. Acessa a Janela Indiscreta. Muito bom. O melhor filme dele, só isso, assim, que eu vou falar. Melhor que os pássaros? Total, Os Pássaros da Agonia, né? Sim. Da Os bastante... pássaros Gente, é... eu gosto de pássaro, mas naquele filme você fica meio perturbado, assim, porque ele tá em preto e branco também, Sim. aí ele faz E meio... eu acho legal porque ele, em nenhum momento ele explica por que os pássaros atacam as pessoas. Então, só atacam, tipo, oi, Sim. bom dia, estou te atacando, acabou. Sim, é muito legal isso. É muito bom. Muito bom. Hitchcock Um dos últimos é filmes do espetacular. Hitchcock também, né? Foi espetacular. Mas assim, ele era um cara. Eu acho que tem o cinema antes e depois do Hitchcock. Ele é muito assim, esse tipo de diretor, sabe? E assim, eu acho muito legal essa forma pontual como ele aparece também, porque o povo fala muito do Stan Lee fazendo isso, mas Sim. assim, gente, o Hitchcock inventou isso muito antes. Sim, Aí ele aparecia com os schnauzers dele, sabe que ele tinha cachorro, assim, ele mesmo aparecia no pet shop, assim, andando do nada a silhueta dele, enfim. Nossa, Hitchcock. É porque é muita coisa, né, pra gente falar de cinema, né? Mas ele é um dos diretores que eu mais gosto também. Comédia. Nossa, comédia, meu Deus. Eu tenho uma clássica aqui, mas não vou te falar. Eu vou tenho uma indicar clássica, uma, ó. Vamos ver se foi essa. Não, vamos ver acho se que não vai ser a mesma. Quanto mais quente, melhor. Era. Ah, tá me zoando, não é possível. Não. Era. Sério? Era. Gente, não foi combinado isso, A porque... frase final. Ninguém então, é perfeito. ninguém é perfeito, exato, é por isso, mas assim, é a Marilyn cantando, o contexto, então assim, um dos últimos filmes dela também não é o último, porque o último foi o dela e do Clark Gable, é o mesmo filme, né, que termina os Misfits, os Desajustados. Mas assim, eu gosto muito de Quanto Mais Quente Melhor. Como Agarrar um Milionário, que também é com ela, mas é o Cobacal, aí eu gosto muito. Que mais? Comédia. E tem os do Chaplin, né, gente? Que a gente não falou nada do Chaplin aqui, né? Não falamos. Os besteiros assim, dos anos 80 eu gosto muito. Tipo? Eu gosto do Top Secret, eu acho muito legal aquele filme. Você não gosta? Estão falando que vai ter Corra que a Polícia Vem Aí de Vai, novo, né? daqui, Pra que isso? Odiei. Pra que vai fazer isso também? Odiei. Não Com tem Liam necessidade, Neeson. né? Então, ele é tão bom ator, por que vai se prestar isso pra Liam? E eu não gostei da... Então, eu não tive do coragem trailer. de Você viu o ver. trailer? Não tive Não, coragem, que eu acho que eu vou xingar muito. Não, eles vão fazer um outro tipo de comédia que não combina mais com aquilo. Não, É, ele aquele tipo de devia ter comédia era pra guardado no época. coraçãozinho, né? O que dava Sim, certo. sim. Mas tem muito filme, assim, de comédia que eu gosto bastante. Mas é mais drama mesmo, assim, dessa época. Marcelo, fale pro Tribal aqui, apresente o seu podcast, o Zoom Podcast, por que que ele deve ir lá, né? Como nós estivemos lá, num programa Adoramos maravilhoso. Por que que ele deve ir lá ir no Zoom Podcast? O que que tá esperando ele?
de novidades lá para toda a audiência? Fala aí. Gente, o Zoom é o seguinte, o Zoom é aquele misto de quinta série que vocês perceberam que a gente tem aqui esse espírito de quinta série. Não consegui falar as coisas sem ser cancelado em algumas coisas, mas assim, Veremos. a gente vai saber depois. Me contem depois os comentários e reações. Mas enfim, o Zoom ele é um podcast que, além de trazer a informação de uma forma descontraída e leve, ele traz também conteúdo. Então, se não é aquele podcast de, nossa, estou só esvaziando a minha cabeça. Não, a gente está enfiando coisas na sua cabeça também, coisas boas. Então, assim, é um programa de entrevistas. A gente leva pessoas de vários nichos. O Kizar já esteve lá também para falar desse mundo da HQ, enfim. E a gente traz desde psicólogos para falar de saúde mental, que eu acho que é uma das coisas que a gente mais traz no Zoom, porque eu acho muito importante nos dias de hoje. A gente tem que tratar da nossa saúde mental, porque sem ela a gente não é nada. Então precisa muito disso. Então a gente traz médicos, psicólogos, empreendedores também, né? A gente valoriza muito. Advogados também, né? Porque é bom e sempre importante. Não é uma consulta de graça, entendeu? Mas assim, ele vai te dar uma consultoria, vai te dar uma luz, assim, pro seu problema, entendeu? Então assim, acho que vale a pena assistir o Zoom, porque é um podcast que já tá na 4ª temporada, tá entrando no 4º ano já de vida. Conheçam o Zoom, tá no YouTube também, Zoom Podcast. Estamos nas redes sociais também, @zoom.podcast, TikTok, Facebook, Instagram, enfim. Então conheçam o Zoom, se você simpatizou um pouquinho, também compartilha do ódio por Legião Urbana, que quiser não me ouça. É isso, conheçam o Zoom. É isso aí, Tribal. Recomendamos um podcast. Tivemos lá, foi maravilhosa a nossa. Já nossa pode voltar, participação, marca incrível. aí já pra você voltar. Nossa, adoramos, né? Foi muito divertido, né? E foi muito bom ter você aqui, Marcelo. Vim te agradecer, viu? Pelo papo, pela descontração. Você pode falar o que você quiser aqui, viu? Até mal do Legião Urbana, Não viu? dá essas liberdades Você pode. pra Não, gente, aqui você tem não. toda a liberdade, viu? Porque eu tô acostumada. Nós temos opiniões contundentes. Eu adorei, eu poderia essa. Toda vez eu vou te acreditar. Eu falo, Sei, não, é. o Kizar falou, opinião contundente. Mas muito obrigada pelo convite também. Quando precisa de alguém pra falar alguma coisa que não haga, eu posso chamar que a gente volta. Não, mas é a primeira de muitas. É isso aí, Tribal. Espero que você tenha gostado do programa. Se você gostou e da participação da Marcela, se gostou do nosso tema, se inscreva no canal, curta o vídeo, ative o sininho e não se esqueça. Afinal de contas, Marcelo, gostamos de todos os clássicos porque somos todos da mesma tribo. Super Tribo vai apresentar um crossover de canais. O Super Tribo e o Zoom. Podcast. Isso mesmo, para falar de filmes. Você deixa eu Eu não pedi Eu fiquei concentrada. Ah, não, você tem que ter pro final, né? Você tem que ir pro final. Deixa pras falhas depois. Você Eu põe? fiquei quando eu falei, meu Deus, será que eu vou ter que falar alguma coisa? Eu tô aqui tipo, oi, tudo bom? Você põe no final.